E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. E nessa aula a gente vai aprender sobre proporção. O que é proporção? Proporção, na verdade, é a igualdade entre duas razões. E aí você pensa, opa, calma lá, mas o que é razão? Razão é uma fração. Então aqui eu tenho a razão de A para B e a razão de C para D, tá? A proporção é a igualdade entre duas razões. Agora, essa igualdade só é verdadeira se essas razões forem proporcionais. E aí você pode pensar assim, opa, o que quer dizer duas razões quaisquer serem proporcionais? Deixa eu te mostrar aqui no exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui 6 sobre 8, a razão de 6 para 8. Se eu dividir essa razão toda por 2, reparem que 6 dividido por 2 é 3 e 8 dividido por 2 é 4. Automaticamente, então, essas duas razões elas são proporcionais. Mas pode ser também que, de repente, ao invés de dividir por 2, eu faço diferente. Eu vou agora multiplicar por 3. Ou seja, 6 vezes 3 é 18, 8 vezes 3 é 24. Então, aqui nesse caso, essas outras duas razões também são proporcionais. Ou seja, duas razões quaisquer serão proporcionais quando elas forem divididas ou multiplicadas por um mesmo valor. Então, por exemplo, reparem que eu comecei aqui com a fração de 6 para 8. Eu não posso, por exemplo, multiplicar em cima por 2, aliás, dividir em cima por 2 e multiplicar embaixo por 2. Por quê? Porque essa operação, ela sempre deve ser a mesma para o elemento de cima e para o elemento de baixo. Quer dizer, então, que se eu vou dividir por 2, eu tenho que dividir a fração toda por 2. Ao mesmo tempo que, se eu vou multiplicar por 3, eu devo multiplicar a fração toda por 3. Outra dica bacana que você pode perceber é a seguinte. Como é que eu faço para reparar se duas razões quaisquer são proporcionais ou não? Basta você simplificá-las, tá? O máximo possível, e essa simplificação tem que dar o mesmo valor para as duas frações. Por exemplo, então, 6 sobre 8, aqui no caso, 6 para 8. Se eu dividir por 2, vai dar 3 sobre 4. E 3 sobre 4 não dá para ser simplificado mais do que isso, né? 18 para 24. Se você dividir 18 por 6, você vai achar o 3. Se você dividir 24 por 6, você vai achar o 4, que é a mesma simplificação anterior. Então, duas razões quaisquer são proporcionais quando elas oferecerem o mesmo resultado ao simplificar essas frações. Agora, junto com a proporção, geralmente, as questões elas cobram um valor de x qualquer, aliás. Como? Na proporção, reparem que a gente tem 4 elementos, 2 em cada fração. E a questão ela pode te pedir o valor desconhecido de uma das frações. Como é que a gente faz isso? A não ser que a questão informe que essas proporções são inversas, a gente sempre vai trabalhar com elas diretas. O que é trabalhar com elas direta? É você resolver a multiplicação entre elas em diagonal. Ou seja, é o chamado meios pelos extremos. Aqui nesse caso, você começa a multiplicação sempre pela letra, para deixar a letra à esquerda da igualdade, pois, já que tem igualdade, a gente vai chegar aqui numa equação. Então veja, 9 vezes x é 9x, 12 vezes 6 é 72. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, o 9 que o acompanha passará dividindo, ao mesmo tempo que teremos o seguinte, 72 dividido por 9, o resultado é igual a 8, já que 8 vezes 9 é 72. Ou seja, o valor de x que torna essa proporção verdadeira é x igual a 8, tá bom?
Vamos ver nosso próximo exemplo aqui embaixo. Olha lá. Eu tenho 3 sobre 4 igual a 5x sobre 20. Reparem que aqui o x, ele possuía coeficiente igual a 1. Agora, ele possui coeficiente igual a 5. Tem algum problema nisso? Nenhum. Então, veja, mesmo esquema. Vamos resolver aqui a multiplicação em diagonal. 5 vezes 4 eu vou ter 20x, igual a 20 vezes 3, que é 60. Como nós queremos achar o valor do x, pessoal, esse 20 que o acompanha, automaticamente, então, passará dividindo. E 60 dividido por 20, o resultado é igual a 3. E é o x igual a 3 que tornará também essa proporção verdadeira. Beleza? Estão entendendo aí? Bacana. Agora, repare que na letra C que temos o seguinte. O numerador, aliás, dessa primeira fração, ele possui uma soma. Tem algum problema nisso? Tem por quê? Porque x mais 3, nós temos aí uma adição entre uma letra e um número. Ou seja, essa adição ela não pode ser resolvida de forma que a gente encontre um resultado apenas. Eu só posso encontrar um resultado se essa adição fosse entre duas letras iguais ou entre dois números quaisquer, tá bom? Então, o que acontece? Olha lá. Aqui nesse caso, é como se eu tivesse um parêntese. Então, eu vou ter 6, que multiplica o x mais 3, igual a 12 vezes 4, que é 48, tá bom? Em seguida, veja o seguinte. Esse 6 está multiplicando esse parêntese. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que esse 6 ele deverá ser distribuído na forma de multiplicação com cada elemento pertencente a esse parêntese. Ou seja, 6 vezes x é 6x, mais 6 vezes 3 é 18. Tudo isso igual a 48, que vai permanecer aqui depois da igualdade. Vamos organizar agora a equação. Organizando, teremos o seguinte. Esse 18, que aqui é positivo, passará ao segundo membro de forma negativa. Ou seja, 48 menos 18, o resultado é igual a 30. Como eu quero achar o valor do x, pessoal? Esse 6 passará dividindo. Dessa forma, então, o valor do x é igual a 30 dividido por 6, cujo resultado é igual a 5. Então, você repara que não é complicado a gente trabalhar com a proporção utilizando o método dos meios pelos extremos. Basta você multiplicar os valores em diagonal e aí encontrar a equação, com isso achando depois o valor do x ou de qualquer outra letra que esteja envolvida na proporção, tá bom? Vamos ao próximo exemplo, olha lá. Aqui é a mesma ideia. Eu vou ter 9 que multiplica x mais 2. Não se esqueçam que como aqui tem uma adição, você coloca essa adição entre parênteses. A mesma ideia se fosse uma subtração. Igual a quem? 3 vezes 15, que é 45. Belezinha? Continuando. 9 vezes x é 9x, mais 9 vezes 2, que é 18. Tudo isso igual a 45. Mesmo esquema que a questão anterior. Esse 18, que aqui é positivo, passará ao segundo membro de forma negativa. Ou seja, 45 menos 18 é igual a 27. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, esse 9 que o acompanha, só organizar aqui, passará dividindo. E 27 dividido por 9, o x é igual a 3. Ok? Tranquilo aí? Beleza. Nosso último exemplo aqui temos o seguinte. Deixa eu pegar outra cor, deixa eu pegar aqui o branco. Nós temos aqui agora, reparem, nós temos a adição nos dois elementos de uma mesma fração. Ou seja, aqui eu tenho 3x mais 2 sobre 2x menos 2. Tudo isso é igual a 16 sobre 9. Tem problema isso? Nenhum. Por quê? Porque a multiplicação, de qualquer forma, continuará sendo em forma de diagonal. E aí, veja,
eu vou ter 16 que multiplica 2x menos 2, igual a 9 que multiplica 3x mais 2, tá? Então, a multiplicação continua sendo da mesma maneira que nós estamos trabalhando aqui com os outros elementos, outros exemplos, aliás. Agora, de novo, ó, como aqui nós temos adição e subtração, automaticamente, então, essa adição e essa subtração, ambas devem vir dentro dos parênteses. Por quê? Porque a multiplicação será na forma distributiva, tanto para o 16 quanto para o 9. Então, vejamos. 16 vezes 2 é 32, então teremos 32x, menos, porque aqui é menos, 16 vezes 2, que é 32. Tranquilo? Tranquilo. 9 vezes 3 é 27x, mais, porque aqui é mais, 9 vezes 2 é 18. Então, nós chegamos a esses 4 elementos. O que devemos fazer agora? Organizar a nossa equação. Então, veja, 32x, esse 27, que aqui é positivo, passará negativo. Então, teremos menos 27x, ao mesmo tempo em que o 32, que aqui é negativo, passará para o outro lado positivo. Então, teremos 18 mais 32. Belezinha? Agora, reparem. 32 menos 27, o resultado é 5x. 18 mais 32 é quanto? 42, 50, né? Então, aqui é 50. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, automaticamente o 5 que acompanha o x passará dividindo. E 50 dividido por 5, o valor de x é igual a 10. Com isso, finalizando o nosso último exemplo e também a nossa aula. Então, verifiquem que aqui nessa aula eu te mostrei o que é a proporção, como que a gente faz para reconhecer uma proporção e quando duas frações quaisquer são proporcionais. Além disso, também eu te mostrei com alguns exemplos como que devemos proceder para encontrar o valor de x de uma dessas razões, tá? Ou até mesmo quando essa proporção ela possui mais de um elemento igual a x, tá? Então, essa prática ela sempre deverá envolver o chamado cálculo dos meios pelos extremos, ou a multiplicação em diagonal. Belezinha, pessoal? Então, se você gostou aqui da aula, senta o dedo aí no like, compartilhe também o link dessa aula com seus amigos, seus colegas de escola e familiares. E o mais importante é se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, pois isso vai me ajudar muito a produzir cada vez mais aulas como essa para você. No mais é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.